Agora veja o segundo elemento. O segundo elemento é o que nós denominamos como chamado. O que é o chamado para o ministério? Note bem, essa ideia, né, de vocação é algo que não se aplica somente na mentalidade, na teologia cristã mais séria, mais profunda, a teologia cristã de contornos mais reformados, de contornos mais calvinistas, de contornos mais puritanos, entende o chamado de um modo um pouco mais amplo. Quando nós falamos de chamado, nós pensamos em ministério pastoral, em ministério missionário e tudo mais. Na verdade, na concepção, na mente reformada, na mente especialmente puritana, o chamado é algo relacionado a qualquer atividade lícita, qualquer profissão justa que a pessoa exerça. Então, na concepção puritana, você pode ter o chamado de Deus para ser um dentista. Você pode ter o chamado de Deus para ser um policial. Você pode ter o chamado de Deus para ser um médico. Você pode ter o chamado de Deus para ser um padeiro. O que interessa, o fator que importa nisso tudo é o seguinte: Deus chamou você para essa profissão com o objetivo de você, nessa profissão, promover o reino dele e a glória dele. Então Deus me chamou para ser um médico com o objetivo de, no exercício da medicina, eu promover o nome dele, o evangelho dele, o reino dele e a glória dele. Então eu não sou a priori um médico, eu sou a priori um vocacionado por Deus para, por meio dessa profissão, promover o seu reino neste mundo. Então essa é uma concepção mais reformada, uma convicção, uma concepção mais calvinista do chamado. Ele é mais geral. Todo crente recebe uma vocação, todo crente recebe um chamado, o chamado de glorificar a Deus por meio dos dotes naturais, das habilidades profissionais, da formação profissional, da sua carreira que Deus ali lhe concedeu. Então isso é importantíssimo, isso é muito importante, porque o conceito de chamado então aí se amplia. Mas quando nós falamos de chamado no contexto de teologia pastoral, nós falamos evidentemente da vocação de Deus dirigida àqueles que hão de ser seus ministros, especificamente aqueles que receberão ou que receberam o dom de ser um pastor ou um pastor mestre, dependendo da tradução que nós mencionamos ontem, e que vão passar pelo ato solene, formalizando a sua investidura no ofício pastoral. E então a partir daí vão exercer o seu dom enquanto também são investidos na função ou no munus pastoral, como nós costumamos chamar. Esses homens é que temos em mente aqui agora. Como é o chamado, como se dá, qual é o processo por meio do qual esse chamado se perfaz, esse chamado se completa. Nós temos que tomar cuidado aqui, porque nós podemos mistificar isso. Nós podemos imaginar que o chamado é uma experiência sobrenatural. A pessoa tem um sonho e ela vê uma mãozinha no céu fazendo assim, enfim, ela tem alguma profecia que aparece lá e fala: olha, tu serás um grande servo do Senhor na nossa geração, e coisas desse tipo aí. Bom, eu não vou entrar na discussão dessas experiências que as pessoas compartilham, mas na Bíblia nós não temos isso como chamado pastoral. Chamado pastoral na Bíblia não é isso. Nós não vemos pastor nenhum na Bíblia passando por isso. Nós vemos chamados proféticos que são realmente experiências extraordinárias. Nós vemos chamados proféticos que são de cair o queixo, você fica impressionado. Lembre-se, por exemplo, do chamado de Isaías. É algo extraordinário a visão dele no seu chamado. Mas o chamado profético não tem nada que ver,
quando você compara o chamado de Moisés, de Isaías, de Jeremias, de Jonas, o chamado profético não tem nada que ver com o chamado pastoral. Nós não podemos pegar o padrão, o perfil do chamado profético, descrito aí muitas vezes das mais variadas formas no Antigo Testamento, e aplicar esse tipo de chamado ao chamado pastoral. Eles são substancialmente diferentes. Veja o primeiro elemento do chamado pastoral. Olha lá. Primeiro, um chamado interior. E o que é o chamado interior? O chamado interior, isso aqui é uma designação que nós encontramos nas Institutas de João Calvino. Então isso aqui não é criação minha, isso aqui tem pelo menos 500 anos. Tá? O que é na concepção do grande reformador João Calvino, que era um exegeta, que se debruçava aqui as Institutas que ele escreveu, são obras, é um livro de exegese, ele trabalha com exegese nas Institutas. Os alunos aqui do Charles Spurgeon já leram pedaços da Instituta, as Institutas todas sabem disso. O trabalho de Calvino não é um trabalho devocional, não é um trabalho de compartilhar seus insights, suas percepções. Ele faz um trabalho exegético e ele estabelece essas distinções. Ele fala de um chamado interno, e ele, como era de se esperar, já que ele era advogado também, ele aprendeu, o que Calvino faz, ele pega um método jurídico humanista e ele aplica a teologia. O método jurídico, o método humanista jurídico consistia de se aproximar das leis e descobrir a intenção do autor e o significado do texto original, dos textos jurídicos originais. João Calvino aprendeu esse método, se não me engano, na escola de Montaigu. E ele então aplicou esse método corretamente às Escrituras, querendo descobrir a intenção autoral e o sentido das palavras originais. Então, com isso, João Calvino aplicou esse método humanista num sentido diferente que nós conhecemos hoje. O humanismo que eu estou falando aqui é outra coisa, não dá tempo de explicar agora. Mas é algo ligado não ao valor do ser humano, mas algo ligado às humanidades. As humanidades envolvem as letras clássicas e as artes plásticas. Ok? E isso são as humanidades. Então os mestres humanistas se debruçavam sobre as letras clássicas. Calvino era um humanista e ele aprendeu com mestres humanistas um método de interpretação que a princípio era aplicado aos textos jurídicos, e esse método envolvia entender a intenção do legislador e compreender o sentido exato das palavras originais. Ele pegou esse método e aplicou às Escrituras corretamente. É assim que se lê qualquer texto. E ele fez isso inaugurando assim um método de interpretação que nós adotamos até hoje. Eu adoto esse método, o pastor Cleiton adota esse método, os alunos da Charles Spurgeon adotam esse método. É um método histórico literal. É uma forma de descobrir o que o texto realmente significa. Calvino, então, nessa busca nas Institutas, ele constrói ali conceitos e extrai dela verdades importantes, inclusive para a teologia pastoral. Uma delas é essa aqui: o Novo Testamento mostra que existe um chamado interior. E que chamado interior é esse? O que é o chamado interior? Bem, é só você ver aí no slide, está escrito o quê? É o desejo de ser pastor. E onde está o fundamento disso? No texto de 1 Timóteo 3,1. É importantíssimo isso aqui, dentro da teologia pastoral. 1 Timóteo 3,1. Note bem, porque eu já escutei tanta coisa estranha por aí acerca de chamado, e nós acabamos mistificando, viajando, criando ideias estranhas. Note o que diz aqui. Diz assim: Pistós rologos, né? Fiel é a palavra. Fiel é a palavra. Que palavra? Ele diz: se alguém aspira, se alguém deseja, a ideia presente desse verbo é até uma ideia de movimento físico até. Se alguém se estica, para pegar o episcopado, né? Se alguém está se desejando, já viram criança quando quer pegar alguma bolacha, algum doce que está além do seu alcance, o que ela faz? Ela se estica, né? Ela aspira, ela quer pegar. Então, se alguém aspira, a palavra sugere essa ideia. Se alguém quer alcançar, alguém quer pegar, alguém quer ser pastor, se alguém aspira a isso, o episcopado, o texto diz, excelente obra almeja. A palavra almeja, que é uma palavra diferente, não é como o primeiro verbo, excelente obra, ele tem paixão,
Traduzir com paixão, a palavra que aparece aqui, ia ficar meio estranho. Mas o sentido é esse. Ele tem paixão por algo excelente. Se alguém está se esticando para catar o pote do doce episcopal, se alguém está se esticando para tentar alcançar o episcopado, deseja ardentemente fazer isso, essa pessoa tem uma paixão excelente. Seria o sentido cru das palavras aqui. Então note bem, Calvino olha para isso, ele diz o seguinte: olha, aqui nós temos a evidência do chamado interno. O que é? É um desejo intenso. É um desejo intenso. Como eu posso saber se eu tenho chamado? Muito simples. Se em seu coração existe um desejo intenso, você pode ser que isso seja o chamado. Só isso não basta. Veja que tem um outro elemento ali. Só isso não basta, mas isso tem que existir. Por que isso é importante? Eu cansei já, e você também deve ter cansado já, de ouvir histórias de pastores que falam assim: eu não queria ser pastor, mas eu sou como Moisés do século 21. Deus me derrotou, e eu não tive escolha. E ele pegou e falou comigo, e me quebrou, e eu não queria, eu chorei, mas não tive escolha e eu fui. Foi assim? Foi, você não é chamado. Nem assobiado você é. Vaza, volta lá para o que você fazia antes, eu não sei o que você fazia antes, volta lá para a sua profissão, você não é chamado. Isso aí acontecia com os profetas. Aí sim, você vê Moisés dizendo: eu não quero. Você vai. Mas fecha a sua boca gaga. Você vai. Mas chega, vai. Com o pastor não é assim. O pastor não é assim. O pastor quer. O pastor quer. Eu quero ser pastor. Eu quero. Eu não sou eu não fui ninguém vai para o ministério pastoral pela orelha. Ninguém. Se for, tem algo errado. Se for, vai ser um péssimo pastor. Porque o ministério pastoral é algo que a pessoa deseja, ele é voluntário. Eu quero ser pastor. Começa por aí. Eu quero ser pastor. Eu poderia ser outras coisas, sou advogado também. Eu poderia ser outras coisas. Eu sou formado em Direito, sou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, mas eu não quero ser advogado. Eu não quero. Eu ganharia muito mais dinheiro como advogado, meus amigos advogados têm muito mais dinheiro do que eu, mas eu não quero ser advogado, eu quero ser pastor. Eu amo estudar o texto bíblico. A parte do ministério pastoral que eu mais gosto é a parte do pastor que é mestre, é ensinar, é falar, é pregar. Eu gosto de estar na igreja, de ensinar as pessoas, eu gosto de exercer o ministério nisso. Eu tenho um prazer imenso. Se tirar isso de mim, eu fico desesperado. Quando eu tiro férias e eu vou a alguma igreja, eu fico olhando o pastor lá e falo: deixa eu pregar um pouquinho. Deixa eu subir aí que eu quero pregar um pouquinho. Eu estou desesperado, porque eu quero. Se tirar isso de mim, eu morro. Se tirar o ministério pastoral de mim, eu morro. Eu não consigo continuar. Eu não consigo. Eu falo para as minhas filhas: olha, o pastor, a família do pastor tem que ser exemplar. Nós veremos isso hoje. E eu digo para as minhas filhas e para a minha esposa: eu dependo muito de vocês para continuar no ministério pastoral. Muito. Porque se vocês não forem moças decentes, obedientes, se eu não mostrar que eu governo a minha família de tal modo que a minha família seja um modelo, eu não posso ser pastor. Então, por favor, lembrem-se de mim quando vocês forem tomar qualquer atitude ou adotar qualquer comportamento, porque vocês podem me desqualificar para o ministério. E eu terei que obedecer a palavra se eu perder a qualificação. E eu serei o homem mais infeliz da terra se eu tiver que abandonar o ministério pastoral. Eles vão arrancar de mim algo que é o meu coração. Então, eu quero ser. E isso compõe parte do chamado. O texto diz: se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, se você não quer ser pastor, isso não é pecado.
Isso não é um defeito, isso não é mundanismo, não. Simplesmente é uma evidência de que você não tem o chamado para o ministério pastoral. Pode ser que muita gente diga: nossa, você deveria ser pastor, você tem o perfil do pastor, você fala bem, você é um crente exemplar, você tem que ser pastor. Não se deixe levar por isso. Se você não quer, não siga nessa direção.